Então o Renan estava me contando aqui que teve atualização o Vorcaro quis incluir o Flávio na delação premiada dele, e isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo, né? Porque agora ele está prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. E vamos ver os outros nomes. Tá? Lembrando que a delação hoje do Vorcaro, ela concorre com outras delações. Tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorcaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorcaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Credit Sexta. O Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. Porra. O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar... A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Tá. Só que assim, vamos dizer, se o Fabiano Zettel sabe quase tudo que o Vorcaro sabe, se o Zettel entrega tudo melhor do que o Vorcaro entrega, o Vorcaro perde valor e nem adianta. Aí o Vorcaro eventualmente não pega o benefício de uma delação. É uma coisa de teoria dos jogos, né? Tipo assim... Todo mundo tem, né, a possibilidade de fazer a delação e ferrar o outro. E tem o pai do Vorcaro, que também foi preso. E o pai do Vorcaro, ele não quer ficar na cadeia. O pai do Vorcaro já, tipo, eu delato! O Vorcaro também já deixou claro que ele não quer ficar na cadeia. Ele quer, inclusive, voltar a ser o dono do Banco Master, cara. O Vorcaro nunca quis... O Vorcaro tava na Ego Trip. E como ele tinha comprado todo mundo, ele, no fundo, achava, cara... Eu só vou pegar e botar meu banco pra andar de novo, eu dou um jeito. Porque o cara tava muito na Ego Trip. Tenta imaginar, assim, é um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões, isso não era nada pra ele. Era nada, é merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, na mesma época ele tava pegando, eu tava conversando ontem com o Felipe aí, que na mesma época que ele do vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar pagar, não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, na mesma época. Sim, né? da Previdência. Então a gente está falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, estava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. Né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Ter indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moroso está assim meio que... Não vai falar, mas acho que a gente tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só ou não o aposentado do Rio de Janeiro, mas parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que vem do governo, e aí você pega um empréstimo calcionado nesses auxílios. Né? Nem calcionado, você pagava com auxílio. Pô, essa é uma medida populista. Não foi só populista, porque isso turbinava produtos como o Credit Sexta, que eram do Banco Master. Isso foi uma coisa. Isso aconteceu no governo do pai dele. 2, o presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, lá com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma gerência, vamos colocar aqui, muito grande sobre as pessoas daquele governo, são muito próximos. Só para entender, ele estava apoiando o Bacelar para suceder o Cláudio Castro no governo do Rio. Bacelar, que é ligado ao Comando Vermelho, não é opinião minha, a Polícia Federal falou. E o Flávio estava apoiando o Cláudio Castro concorrendo ao Senado, tinha indicações no governo do Cláudio Castro, e esse governo do Cláudio Castro comprou bilhões. Assim, é um fato, na minha opinião. O governo do Cláudio Castro comprou, a Previdência do Rio de Janeiro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master, e enfiou nos velhinhos lá da aposentado do Rio. Tô falando que é isso? Seria leviano eu falar. Mas não faz sentido, e todo mundo sabe disso, o Vorcaro, assim, de maneira muito clara, estar devendo um favor pro Flávio, a ponto de ter feito um contrato
com o NDA, o Non-Disclosure Agreement lá, né? Que ninguém pode saber e tal. E pra fazer um filme com 134 milhões. Cara, né, você conhece um pouco do audiovisual. Aquele filme não é um filme só na parte do Vorkal de 134 milhões. Óbvio que não era pra isso. É óbvio que não era. Era pra quê? E outra coisa, você põe um dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê? Você vai botar a marca Banco Master patrocinando o filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Gostou desse corte? Então, marca território. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Todo dia tem conteúdo afiado passando por aqui.